qualquer onda mecânica vai ter um ciclo, uma frequência, amplitude, comprimento de onda e velocidade de propagação nos meios. Então ela vai fazer aquela sinusoide, né, e vai se propagar nos meios. É importante saber que o ouvido humano ele é capaz apenas de captar os sons entre 20 Hz e 20 kHz. Os morcegos conseguem com uma frequência menor e o ultrassom é usado geralmente na nossa prática clínica entre 1 e 15 MHz. Vai ser o que a gente vai trabalhar. Então, lembrando aqui, tem a propagação da onda mecânica, da onda sonora. Ela tem vários fenômenos de compressão e rarefação. Tem os picos e os vales, né, de cada sinusoide. E aí nós temos alguns termos, né, importantes. Amplitude, que é a medida da potência da onda, que vai desde o pico até o vale. Você vê aí a amplitude dessa onda aí na tela. Temos também o ciclo, né, que é de um pico a um vale. A gente utiliza a unidade Hertz, que é um ciclo por segundo, como unidade de escolha. E o comprimento de onda é a distância entre dois pontos similares da onda. Quanto mais rápida a onda, menor esse comprimento de onda. Quanto mais lenta a onda, a gente consegue ter aí comprimentos de ondas maiores. Qual é a vantagem disso? Um comprimento de onda menor, ele vai dar mais resolução, mas não vai conseguir penetrar muito no tecido. E um comprimento de onda maior, ele vai conseguir penetrar mais, mas vamos perder um pouquinho em relação à resolução. Então aqui é o que eu acabei de explicar. Quanto maior o comprimento de onda, mais lenta é a frequência e ele consegue entrar mais nos tecidos. Quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda, que é essa primeira fase aqui. Aqui eu quero mostrar para vocês, aqui é o comprimento de onda menor, aqui eu vou ter menos penetrabilidade, mas eu tenho mais resolução. E aqui eu tenho maior penetrabilidade, comprimento de onda são maiores, tá vendo? Essas distâncias aqui. E eu vou ter menor resolução e maior profundidade. Então aqui pela equação velocidade, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Quanto mais veloz, menor o comprimento de onda. E aqui nos meios diferentes, o ultrassom também vai ter velocidades diferentes. No ar, a velocidade é bem menor. Por isso que a gente deve usar bastante gel quando a gente está fazendo ultrassom no início e um pouquinho de força para minimizar a presença de ar entre a pele e o probe do paciente, né? A gente vai usar ali gel para poder não ter ar entre a pele do paciente e o probe, para poder a gente ter melhor quantidade de som ali passando uma velocidade maior. Então vai ter nos músculos, sangue e tecidos líquidos, a gente tem aqui, em média, 1.500 metros por segundo, enquanto que no ar a gente tem apenas 300 metros por segundo de velocidade. Dependendo do probe, nós teremos frequências diferentes. Aqui, por exemplo, na letra C, temos um probe linear, e é um probe em que a gente tem uma maior frequência, é para passar um acesso, por exemplo, né? Então, maior frequência eu vou ter menos profundidade, vou ter maior detalhe, eu tenho um comprimento de onda menor. Eu tenho aqui o probe cardíaco, que é um probe menor frequência, eu vou conseguir penetrar mais, mas eu vou ter menos detalhamento de imagem, que o nosso comprimento de onda aqui é maior. E aqui ainda é maior ainda, o probe abdominal, o convexo, é menor ainda a frequência, maior comprimento de onda, maior penetrabilidade, mas a resolução menor. Então, gradativamente, aqui eu quero resolução, eu quero superfície, aqui eu quero profundidade, eu quero atingir tecidos mais profundos. Abdômen, baço, fígado, etc. E no meio do caminho temos o probe cardíaco, que é chamado probe setorial. Transdutor piezoelétrico o transdutor tem um material piezoelétrico, são cristais que ficam ali dentro do transdutor, e esses cristais têm uma propriedade interessante, que é converter energia elétrica em mecânica e vice-versa. Então a gente consegue, através dos cristais, gerar uma energia mecânica que vai voltar para a gente, vai vibrar de novo os cristais e vai transformar novamente em energia elétrica. E isso vai ser uma alça de feedback que nós vamos ter a imagem na tela. Então aqui, vamos ver, nós temos uma estrutura, né, que eu vou avaliar com ultrassom. Se eu tenho um comprimento de onda de 0,5, eu vou conseguir analisar estruturas mais superficiais. Se eu tenho um comprimento de onda maior que de 1 milímetro, eu vou conseguir analisar estruturas mais profundas. Tá? Uma dica interessante, toda vez que nós formos analisar uma imagem em 2D, quanto melhor perpendicular essa imagem estiver, quanto mais perpendicular a imagem estiver, melhor vai ser a resolução. Eu vou ajustar apenas o comprimento de onda, dependendo do probe e a frequência, para poder ter mais detalhes e mais resolução de imagem ao analisar a estrutura de interesse. Então, toda vez que eu tenho estrutura de interesse, eu vou emitir um som, esse som vai voltar e entre essa emissão e essa volta, essa reflexão e volta do som, podem haver fenômenos de perda, atenuação, reflexão, refração
Então, esses fenômenos aqui podem gerar perda das minhas ondas que são emitidas e eu ter aqui uma imagem menos detalhada, uma imagem menos resolutiva, numa resolução menor, na verdade. Então, idealmente, você deve tentar ficar perpendicular ao objeto de interesse para você ter a menor quantidade de reflexão, de atenuação, e aí obter a melhor imagem possível. Outra coisa interessante que seria lembrar que tudo no ultrassom que é preto, ele é líquido. Então, nós temos aqui um coração em 4 câmaras. O preto é o líquido, é o sangue dentro do coração. O cinza são tecidos. E o esbranquiçado, o denso, é a válvula. Aqui a base do anel válvula mitral fica um pouquinho mais branco. Então, quando tem mais cálcio na localidade analisada, ele fica um pouquinho mais branco. Tá? Então, preto é líquido, cinza tecido e branco é normalmente tecido com cálcio. Aqui uma imagem interessante. Ó. Vocês vão ver, mesmo sem saber nada de ultrassom, eu vejo que ao redor do coração tem uma coisa preta. Então, eu já vejo aqui que tem líquido ao redor do coração. Líquido ao redor do coração, derrame pericárdio. Aí a gente vai tentar entender se esse paciente tem ou não tamponamento cardíaco. Só por essa noção do que a gente vê na tela, é possível você já chegar a uma suspeita diagnóstica. Né? Coloquei aqui imagem subcostal, coração sambando, uma dificuldade para abertura do VD, tamponamento. Breve, vocês já vão fazer esse diagnóstico. Outra imagem interessante aqui, ó, uma imagem acinzentada dentro de uma veia. Então, trombo, né? Aqui a jugular carótida, e você não vai passar um acesso nessa situação. Esse outro caso aqui, eu fiz o eco, o paciente tinha um trombo, situação apical do VD. Então, no ápex do VD, um trombo, paciente com choque, a gente pode pensar em embolia pulmonar maciça. É um VD ruim, VE ruim, é uma miocardiopatia dilatada. Então é isso, pessoal. A física do ultrassom, em resumo, para você obter uma boa imagem, você deve escolher o probe adequado, se quer profundidade, se quer superfície, deixar a imagem perpendicular e evitar reflexão, atenuação da sua onda sonora, conseguir captar mais a imagem, mais ondas possíveis do que você emitiu, digamos, seria uma forma de melhorar a sua imagem. Usar gel, usar um pouquinho de força, e aí vocês vão conseguir minimizar a presença de ar entre o probe e a pele do paciente, e a partir daí começar a entender como é que é feita a imagem para saber interpretá-las. Tá? O primeiro passo é esse, fazer uma imagem boa. A gente vai falar na aula seguinte sobre o Doppler e algumas dicas de como também melhorar a sua imagem através do aparelho. Tá? Então, obrigado por fazer parte do nosso grupo. Estaremos juntos aí nessa jornada de aulas sobre ultrassom point of care. Muito obrigado.